De volta aqui com o Espaço Feminino na cozinha para aprender a fazer uma batata rosti com a Suelen. Suelen, só uma curiosidade. Essas duas frigideirazinhas, você compra o kitzinho, elas são próprias para isso? Isso, na verdade é uma omeleteira. Ah, uma omeleteira, tá. Ela compra como uma omeleteira. Eu pra perguntei poder... porque ela estava assim, Não fechadinha. tente fazer com duas em casa do mesmo tamanho, porque não dá certo. Vai ser um desastre. Vai dar errado. Então vamos lá, vamos começar, Suelen. Então, Que primeiro a passo, faz? a gente vai fritar o bacon e a linguiça. No azeite. Isso. É óleo ou azeite? Aqui é o óleo. Ok. Vai fritar o bacon. Aqui tem bacon e calabresa, os dois Isso, juntos? bacon e linguiça calabresa, Ok. os dois juntos. Não precisa fritar muito. Isso que eu ia te perguntar, Tá. porque a linguiça calabresa, ela já é praticamente Isso. feita. Não pronta, precisa né, pra fritar comer. muito, não. Uhum. Uma leve dourada só. Quando ela já estiver quase ficando douradinha, acrescenta a cebola. Ok. É bem rapidinho mesmo, só para dar uma tostadinha nela. Mas por causa do bacon, né? Que o bacon tem que ser Deixa eu te frito. perguntar. Diga. Em vez de fazer assim, eu poderia deixar o bacon separado e fritar ele... Poderia porque fritar separado? Pode. Para o bacon ficar um pouquinho Mais mais crocante, dourado, pode, crocante, pode. E a calabresa não ficar tão seca. Pode sim. Pode. Pode. Mas aí primeiro frita o bacon, quando ele já Ok. estiver no ponto que a pessoa quer a gosto, colocaria a linguiça. Enquanto a gente tá esperando ele dar uma salteadinha, que Certo. agora não é refogado, né? Que Isso. fala o chique é salteado. Vamos passar a cartelinha, o que a gente Vamos vai usar sim. para poder fazer essa batata rosti de calabresa, né? Isso. Lembrando que ela pode ser de vários recheios, né? Inúmeros, com Isso. certeza. São 4 batatas Asterix grande. Batata Asterix é aquela rosinha, né? Aquela batata rosa. Aham. 100 gramas de linguiça calabresa picada. 100 gramas de bacon picado. 2 colheres de sopa de óleo. 100 gramas de cebola picada. 50 gramas de milho verde em conserva. 120 gramas de queijo mussarela ralada. 40 gramas de manteiga e sal a gosto. Para quem gosta de pimenta, também Isso que eu pode ia te colocar perguntar. uma pimentinha Ou na hora da pimentinha, batata. Pimentinha do reino. Qualquer tipo. O tempero é mais a gosto, né? Ou molinho de pimenta. Qualquer tipo de tempero pode colocar assim. Não altera, só fica mais gostoso, né, na verdade. A batata, ela tem que ser pré-cozida ou ela é crua? Não, ela você dá uma leve cozida nela também, só o ponto dela ficar al dente. Vamos aí dizer que que rala fica ou você- uns 15 minutinhos no fogo cozinhando, você tira ela, leva direto para a geladeira. Ela já ralada? Não, ela assim, Ah, inteira. você cozinha ela com casca. Olha. Coloca ela para cozinhar, 15 minutinhos, tira, colocou para gelar umas 2 horas mais ou menos. Você retira da geladeira, tira a casca e rala. Ela fica assim mais ou menos. Ela Olha não que tá nem interessante. cozida e nem crua. E ela pode ser feita também no micro-ondas? Não, Ah, não, né? não fica Olha. legal. Porque ela fica mais para dura do que para... Aqui Ela vai já ficar tá... crua. Isso, fica mais para crua. E a intenção não é nem que ela fique crua e nem cozida demais. Porque se ela tiver cozida demais, a gente não consegue ralar ela, que ela vai virar Vai virar uma um purê de batata. Então, aqui a gente vai acrescentar a cebola picada. Agora o tempo é só de dar aquela murchadinha na cebola. Deixa eu dar uma mexidinha pra você aqui. Dá uma ajuda aí. Eu gosto, viu, Então tá bom. Sou apaixonada. Faz tempo que eu não faço receitinha aqui no espaço. Enquanto aqui tá dando essa leve dourada, eu vou preparar aqui a batata. Ok. Certo? Queria um lugarzinho para apoiar aqui, você não tem. Suelen, ela serve... Ela é uma refeição principal, né? Praticamente não precisa Tem de gente nada que pra gosta de acompanhar. servir ela com uma picanha, com um estrogonofe de carne. O recheio dela pode ser um estrogonofe de carne. Aqui, ó, para montar a batata, a gente põe um pouquinho de manteiga. Ok. Espera a manteiga derreter. Só o tempo no- dela só pra derreter usar a mesmo. frigideira Isso. mesmo. Deixa eu dar mais uma mexidinha aqui, Suelen. Isso.
Aqui já tá cheiro tudo ok. Tudo de bom. Aqui a gente já pode desligar. Aqui é só a cebola murchar um pouquinho. Isso, aqui nosso recheio já tá pronto. Ah, tá. Certo? Estamos com ele pronto. Vamos montar a batata agora. Aqui a manteiga já está derretida. Não tem como montar essa batata com espátula, com colher. Não tem como, tem que ser com as mãos mesmo. Tem que ser com a mão. É, porque não Olha tem o como. segredinho. Porque você tem que modelar, né? Tem que modelar ela. Então a gente vai fazer uma camada de batata. Ok. Não precisa ser muita. Só para forrar o fundo mesmo da frigideira. Tem um tamanho padrão, Suelen, ou o que é Não, melhor fazer? Essa frigideira aqui, no caso, ela serve 4 pessoas, porque ela é bem recheada, mas tem vários tamanhos. Ela tem pequena, ela vem da maior. Esse é o tamanho médio, né, que a gente chama ela de média, né? Se a gente quiser fazer com a frigideira que tem em casa, dá certo? Sem ser essa própria. Dá, com jeitinho até dá. Mas eu aconselho fazer com essa, com a omeleteira Porque mesmo. vai ter que virar, né? Isso, isso. Então aqui a gente já fez uma camada dela, né? Ok. Da batata. A gente vem com a mussarela ralada. Sempre coloca a mussarela no fundo. Primeiro a mussarela. Isso. Porque quando ela derreter, ela pode Ela vir entra dentro da batata isso. também, né? Fica aquilo, né? Coloca a mussarela. Gente, tô vendo que não tem mistério, né? Não, e qualquer recheio que você fizer, os ingredientes ficam muito a gosto, né? Assim, o recheio que você fizer, você sempre procura botar a base dela de mussarela. Mussarela primeiro em qualquer... Sempre mussarela, qualquer uma delas. Fica bom fazer de atum, peixe? O Fica, atum? mas sempre com queijo, porque o queijo deixa ela cremosa por dentro. Ah, qualquer Entendeu? recheio que eu escolha, Qualquer eu boto queijo, queijo. sempre o queijo. Mussarela. Tá. Aqui a gente vai colocar a calabresa. Aqui a quantidade eu fiz para mais de uma mesmo, tá? Esse ver que tamanhinho vai sobrar. aqui, você falou que serve para 4 pessoas? 4 pessoas. Olha. Se ela for servida acompanhada com uma carne, É porque ela fica gordinha, né? Porque ela vai vir a outra bem camada. gordinha. Mas a gente pode fazer unitário também, né? Se for comer como Pode, tem uma única. tem uma que é tamanho individual, uma porçãozinha individual mesmo, tá. entendeu? A gente vai colocar o milho, Pra dar uma vou dar mais uma enxadinha nela, né? combinadinha aí. Alho poró também fica bem legal colocar. Ai, alho poró é muito bom. E a batata não tem jeito, tem que ser com a mão. E aqui a gente vai forrar. Quando você colocou embaixo, precisa apertar bem? Não, só você vai apertar agora com a espátula, para poder fazer o formato dela. Certo. Aqui não precisa... Tá vendo? Você vai tampando bem os buraquinhos. Não pode deixar para não vazar nada. Ô, Suelen, essa batata, quando a gente põe sal nela antes ou põe agora? Eu costumo botar na água. É bom Na botar sempre água, um pouquinho né? na água, conforme de costume a gente cozinha a batata mesmo. Sabe o que eu já tive uma impressão? Ter muito cuidado com o sal, porque dependendo do recheio... Isso que eu ia falar. Tem que a ter maioria cuidado. das batatas que eu comi, parecia que ela estava sem sal e o sal estava só no recheio. No recheio. Já, Tem já que deve botar ser assim. esse cuidado para não ficar muito Para forte, não ficar carregado forte. no sal. Porque se for uma carne seca, um bacalhau, você já fica Ah, já meio é mais salgado. preocupado, né? Verdade. Tá vendo? Você arrumou ela aqui. Outra camada, você vem só arrumando a lateralzinha dela com a espátula. É só tá vendo? arrumando, não precisa apertar? Isso, não precisa. Porque quando você virar ela, a parte de cima da frigideira, ela vai dar o formato, tá vendo? Aí você espera tostar de um lado, depois vira que ela vai tostar do outro. A gente tampa. Tampa para fazer o cozimento mesmo? Isso. Aí lá embaixo ela vai ficar fritinha. Ela vai começar a fritar, fica moreninha. Depois a gente vai virar ela para tostar do outro lado. E, na verdade, ela tem que... o tempo mais trabalhoso, mais demorado é esse essa tempo. parte. Que é o essa tempo dela parte. ficar bem fritinha mesmo, Ah, que ela tá. fica crocante. Olha, tô Entendeu? aprendendo mais uma. Suelen, a gente vai já voltar pra gente ver como é que ficou a Tá. batata. E antes eu queria falar com você que tá fazendo aniversário hoje. Um beijo grande no seu coração. Que você seja sempre muito, muito
muito feliz e muito cheio de Deus, da presença do Senhor na sua vida. E a gente tem um versículo para você. Olha lá. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Mateus 7, versículos 7 e 8. Parabéns, um beijo grande de novo no seu coração. Meninas, vamos para a enxaqueca. Isso. O mal que tem acometido, assim, grande parte da humanidade. Isso. Doutora, eu quero começar te perguntando, que até quando a gente estava conversando com a Fernanda, ela falou que precisava identificar. Realmente a gente precisa identificar. Sim. Como a gente identifica, e é claro que o médico é que vai dar o diagnóstico de enxaqueca, mas qual é assim, o ponto principal? O que é uma enxaqueca? A enxaqueca, ela tem frequência, né? Então, a gente observa que tem os sintomas clássicos da enxaqueca. E a gente... Quais são, doutora? Vamos falar deles. A doutora até já falou alguns, né? Ela pode vir acompanhar... Olha só, esses são sintomas gerais. Claro que cada pessoa vai apresentar uma forma pessoal. Inclusive, a enxaqueca pode vir sem a dor de cabeça. Ah, não. Ah, não. Essa eu não sabia, doutora. Pode vir sem a dor de cabeça. A enxaqueca é uma inflamação no cérebro. Ok. Tá? É uma doença metabólica que normalmente ela precisa de um fator irritante para começar. Então, normalmente, o fator irritante tem a ver com a alimentação. Por isso, a nutricionista aqui para falar. Inclusive, a batata rosti, a gente estava conversando aqui. É uma candidata É uma candidata a fazer a pessoa ter a dor de cabeça. Mas a diferenciação mesmo da enxaqueca para uma outra dor de cabeça são só os sintomas? Tem os sintomas que normalmente uma dor que é na parte frontal, pegando a parte lateral, uma dor pulsante, uma dor que deixa a pessoa sem a oportunidade de convivência, de trabalho. Eu vou até falar uma palavra aqui, que eu sofri a minha vida inteira com enxaqueca, desde que eu fiquei mocinha, com 12 anos de idade. Que é uma época que normalmente pra ela aparece. Aparecer? Porque como é uma doença metabólica, tem a ver com hormônios. Então, quando a menina chega na puberdade, então tem essa alteração hormonal, normalmente ela aparece a enxaqueca na menopausa, na adolescência. E uma das coisas que você estava falando é o tipo de dor. E como eu sofri um bom tempo, uma vida inteira, a dor os médicos usam o termo incapacitante. Incapacitante. Incapacitante, você fica prostrado com dor. Fernanda, uma vez assim, diagnosticado mesmo, você tem enxaqueca. Quais os alimentos prós para te aliviar e não ter e os contra? Tem uma lista básica? Tem, na realidade, assim, né? Os alimentos variam muito, né? São vários alimentos que podem desencadear a enxaqueca, né? O ideal mesmo, né, é que você faça uma dieta de exclusão, né? Porque varia, né, de indivíduo para indivíduo. Então, assim, o que a gente faz, né, na prática clínica, né? A dietoterapia ela é baseada na dieta para alergia alimentar, né? Então, a gente faz o seguinte, a gente faz uma dieta por 5 dias, né, com alimentos básicos, né? Arroz, frango, cenoura, tudo clarinho, chá claro, banana, pera, maçã e biscoito de maisena, né? Então, o paciente fica 5 dias, né, comendo, né, esses alimentos. E aí, se não tiver nenhum tipo de sintoma... Aí começa a introduzir. Vai introduzindo novos alimentos a cada 3 dias. E aí você vai observando, vai introduzindo. Teve uma reação? Teve enxaqueca? Então aquele ali vai ser excluído. E assim por diante. Sendo que a gente tem que ter o cuidado, né, para substituir esses alimentos, né? Porque na maioria das vezes, os alimentos que estão relacionados à alergia alimentar, leite, né, ovos, são alimentos muito importantes, assim, do ponto de vista nutricional. Então, tem que ter o acompanhamento nutricional para fazer as substituições adequadas, né? Para não ficar a dieta carente, né, do paciente. E quais, assim, você falou falou do leite, mas eu sei, eu já tenho uma escola de enxaqueca. Eu sei que existem outros. Tem o vários. queijo amarelo parece... Queijo amarelo, a batata rosti, a comida mais gordurosa. Na realidade, assim, a lista, né, de alimentos que pode causar enxaqueca, assim, ela é enorme, né?
Então tem os principais, assim, os alimentos ricos em tiramina, né, que são os queijos curados, né, queijo amarelo, queijo prato, né, parmesão, queijo cheddar, né, são realmente o topo, assim, dos alimentos que desencadeiam enxaqueca. Temperos. Creme de leite, Temperos. chocolate, é muito rico em tiramina. Chocolate. Também tem os doces concentrados, doces de goiaba, doces de leite, né? Agora, assim, né, a nossa vida que é muito corrida, né, acaba tendo que fazer alimentação, assim, industrializada, alimentos congelados. Embutidos, né? Então, tem aquele Também. realçador de sabor, que é o glutamato, né, monossódico. É também, Desencadeia né, também. nos temperos prontos, né? Tem também os alimentos com corantes. Deixa eu né? até contar uma coisa para a doutora, até que investiga, né? Contar uma coisa pessoal minha. Com relação a esses alimentos, essa lista de alimentos, gente, eu tô falando de uma vida. Eu não tive, assim, algo muito voltado para um alimento ou outro. Sim. Seu Não fator era toda vez que eu comia o queijo amarelo que me dava. E posso dizer, nunca me dava. Porque isso não é uma verdade absoluta para todos. Isso daí é uma questão assim, que a gente observa que várias pessoas relacionam esses alimentos e pode ser que aconteça o seguinte, ela tem enxaqueca, depois ela para de ter com aquele alimento e começa a ter com outro. Desenvolve uma Sabe o que eu ia tolerância, falar né? para vocês? O elemento, o único dessa história de vida que eu percebi que me dava dor de cabeça e a minha mãe também, se eu contar, vocês vão cair para trás. Melancia. Pode ser. Como é que pode? Melancia é uma fruta tão leve, mas era, agora também passou isso, mas era comer melancia e eu tinha crises. E alguma substância na melancia trazia alguma intolerância alimentar. E eu já li também que o vinho tinto, que a uva... Rico em tiramina. Muito é rico em a mesma tiramina. propriedade Exatamente. que você falou. Mas não só alimentos trazem enxaqueca, outras coisas também. Estresse, como sempre, é o rei de todas as listas, né? Mas tem assim, o som alto, ruídos, podem trazer enxaqueca, muita iluminação, estroboscópio, por exemplo, aquela iluminação piscando, aquilo irradia. Inclusive, alguns exames, eles fazem com que a pessoa sinta enxaqueca para observar o cérebro quando está com enxaqueca. E uma das formas de fazer é a luz piscando. Estroboscópica. Exato. Então, tem várias causas. Não só alimentar, mas alimentar é a principal. Você falou que o estresse também é o principal vilão para poder... O rei, né? Teve uma vez que eu estava dirigindo e eu bati o carro. Pararam na minha frente de súbito e eu não percebi que pararam. Eu estava com a minha filha pequenininha no banco de trás, no cadeirão, e eu bati. Doutora, não demorou 1 minuto. Eu não estava num quadro de crise de enxaqueca, eu não estava. Mas não demorou 1 minuto, a minha vista escureceu. E esse é um dos sintomas, né? Sim. Ela de pode escurecer e parecia que tinha... No meu caso, toda vez que eu ia ter uma crise de não sei, umas coisas pareciam uns vagalumezinhos. Sim. Por quê, doutora? Vários pacientes relatam isso. Porque o que acontece? É uma inflamação no cérebro. Então, o cérebro vai trazer várias sensações. Gente que ouve ruídos, isso, grilos, barulhos computadorizados, brilhos, muitas pessoas relatam brilhos, piscar, escurecer. Então, assim, nós temos uma gama de informações, de relatos de pacientes que vêm trazer, olha, a minha é assim, como a doutora estava falando, é muito pessoal. Então, assim, a gente vai... O que o paciente de enxaqueca precisa fazer? Tem o básico, né? Ele precisa se conhecer, entendeu? Então, é um conhecimento. Ele vai conhecer o que ele come, o que causa a enxaqueca, porque a enxaqueca, na verdade, não é que ela não tenha cura. Eu não quero dizer isso, porque a medicina está avançando muito, né? Mas é muito complexo você dizer que uma pessoa que tem enxaqueca não vai ter mais enxaqueca na vida. Pode ser que você tenha um quadro de enxaqueca em algum momento da sua vida. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar tudo que causa o fator irritante da enxaqueca. Aqueles que já são conhecidos. Exato. Aqueles alimentos conhecidos. Se a sua enxaqueca é por conta de ruídos, você não vai a um lugar que o ruído seja muito grande, porque provavelmente você vai ter enxaqueca. Não naquele momento, mas posteriormente você pode ter. Porque quem tem enxaqueca sabe.
Ah, eu já sei quando a enxaqueca vai chegar, porque eu já tô sentindo que ela está chegando. Ela avisa. Ela avisa. E ela é sorrateira. E ela pode acontecer dessa forma como você falou. Não avisou nada e aconteceu. Por quê? Foi um momento de estresse extremo. E aí, como eu falei que tem um órgão de choque, nós temos um órgão de choque. Então, cada vez que você é colocado a um estresse muito grande, esse órgão vai gritar. Vai gritar, vai reclamar. Exato. Então, se no teu caso era a cabeça, a dor de cabeça, a enxaqueca vai chegar. E a gente estava falando agora que a maioria delas, ela não chega de súbito. Nesse caso, para mim, chegou de súbito. Sim. Do caso que eu bati o carro. Mas quando ela começa a avisar, é a hora de tomar o remédio. No meu caso, era assim, se eu percebia que a vista começava a ficar um pouquinho diferente, eu sabia que eu ia ter crise, eu tinha que tomar um remédio de dor, ali naquela hora. Sim. Você corre, tomando antes, você tem a chance dela ir embora. Uma vez que ela se instalou, eu não conseguia mais tomar remédio, eu podia tomar o que fosse, ela tinha um período para poder sair. É assim, não é assim, ou foi só o meu caso que é assim? Não é com todas as pessoas que são assim. Há pessoas, inclusive, que não tomam medicação. Só de ir para um quarto escuro... Já resolve? Respiração a trocar alimentação, a pessoa já sente uma melhora no quadro. Então, assim, não são todas as pessoas que melhoram com a medicação. Tem gente que toma medicação e continua também. Mas você já ouviu dizer que se toma no comecinho, resolve? Sim. Se faz as medidas de prevenir, ela não entra no quadro de enxaqueca. Ah, tá. Ela começa a perceber que, por exemplo, determinadas... Já tive paciente que diz, olha, eu comecei a ver e aí eu ia para o quarto escuro, bebia água, pronto. Já não aparecia mais. Então, assim, tanta coisa para a gente se conhecer e saber. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta já falando mais sobre esse negócio chamado enxaqueca.